Aqui e ali, encontros, reencontros e partilhas de histórias que cruzam caminhos com Natália Dias, na Horizonte Algarve. Muito bem-vindos novamente a mais um programa Aqui e Ali e desta vez viemos até o IPDJ, mas antes disso eu quero aproveitar esta oportunidade em nome da Rádio Horizonte e em nome do jornal A Voz do Algarve para agradecer a todos as mensagens que nos têm enviado e a preocupação que têm tido pelo facto de termos estado assim um mês e meio, diria de férias, não foi bem de férias, mas tivemos a fazer uma reprogramação na forma como vamos fazer os programas daqui para a frente, porque de vez em quando também temos que renovar. Mas muito obrigada a todos pelo vosso apoio e pela vossa simpatia. Mas voltando aqui à nossa conversa, é sabido que do dia 23 a 30 de setembro celebra-se a Semana Europeia da Juventude e nada melhor que conversar com o Custódio Moreno, diretor do IPDJ aqui no Algarve, portanto a nível regional. Muito obrigada por nos receber aqui no seu gabinete e por dar-nos uma palavrinha, principalmente aos nossos jovens que nos ouvem tanto na Rádio Horizonte e que nos seguem no jornal A Voz do Algarve. Conte-nos um pouco mais sobre esta iniciativa da Semana Europeia. É a Semana Europeia do Desporto. Do desporto. Do desporto. Bem, a Semana Europeia do Desporto vai na sua 7ª edição. Primeiro de tudo, bom dia a quem me está a ver lá em casa, obrigado, eu também fui assim um bocado embalado, mas é um prazer receber aqui a Natália, é um prazer receber a Rádio Horizonte e a Voz do Algarve. Aliás, é sempre um prazer receber a comunicação social, porque eu sou daqueles que têm perfeita noção de que o trabalho de qualquer pessoa, seja político, autarca que é político, seja empresário, eu queria dizer autarca ou político ou empresário ou desporto, precisa sempre de ser divulgado, precisa sempre de ser conhecido. E vocês fazem esse papel e bem. E o facto de até se ter deslocado às nossas próprias instalações ainda tem aqui chamamos assim, uma dupla leitura, que é a disponibilidade. Aqui aplica-se aquele ditado, quando Maomé não vai à montanha, não é? Aqui foi logo acordado que seria aqui. Eu gostei muito dessa vossa postura e por isso é com um grande agrado e tentarei receber e dar o máximo de informação útil para que realmente sensibilize para um flagelo. Eu já não digo que é como o Covid, mas é uma preocupação muito grande do nosso governo, que eu represento aqui na área do desporto e da juventude, mas neste caso estamos a falar mais do desporto para todos, o desporto como condição física e o desporto como prevenção para a nossa saúde. Infelizmente, tenho que reconhecer que os últimos dados do Eurobarómetro revelaram que Portugal continua na cauda da participação em atividade física. Posso dar este número? 68% dos portugueses, da população portuguesa, nunca praticou desporto. Há apenas 32% que pratica regularmente atividade desportiva. Em comparação, países do norte da Europa, como a Finlândia, que lidera esta última sondagem, chamemos assim, que é mesmo uma sondagem, esse último estudo, com apenas 13% da população da Finlândia que não pratica. Talvez os mais idosos. Exatamente. Estamos a falar de 87% de participação. Ora, a Semana Europeia vem exatamente nesse sentido, que não é só Portugal que acusa e que tem esta situação. Até países como a Espanha, que anda na ordem dos 50-50, mas é para aí que nós temos que caminhar. Por isso, este em Portugal, portanto, isto foi decretado pela União Europeia há 6 anos atrás, e que se fazem as Semanas Europeias do Desporto, e que até se dá com um grande chamão, que é o Be Active. Sejamos todos ativos. O que é que acontece nessa semana? Exatamente. O que é que acontece? Nós tentamos ir a todos os segmentos da população, a todos os segmentos chamamos assim, da atividade e das pessoas. Como, por exemplo, vamos fazer atividades com escolas, vamos fazer atividades com o mundo do trabalho, portanto, com as empresas, vamos fazer atividades ao ar livre, vamos aproveitar o nosso Algarve, mas é para o país inteiro também, com desportos náuticos, vamos fazer atividades com séniores, portanto, temos uma panóplia de tudo. E o que é que fizemos? Lançamos um desafio,
que já foi lançado há um tempo, há mais de um mês atrás, todos os anos, aos nossos parceiros no Algarve. Posso dizer aqui Quem são os parceiros? que são mais de 1000. Nós lançámos para só clubes desportivos no Algarve, registados aqui no Instituto, em Faro, ou no Algarve, mas aqui em Faro, 843 clubes. Portanto, 800 câmaras municipais, escolas do primeiro ciclo, do secundário, do segundo ciclo, todas as escolas, com algumas empresas, como falei ainda há pouco, muito importante, com as empresas no mundo do desporto, nomeadamente com os ginásios. Vamos ter aqui, praticamente com os ginásios todos, vamos ter parcerias. Isto significa o seguinte, significa que, nesta altura, e estão a chegar neste momento, estamos a fechar um programa que vai ter início no dia 23 e começa aqui exatamente no nosso auditório, com o auditório com jovens a discutirem exatamente este problema. Nós convidámos alguns, e outros foram, nós convidamos alguns como líderes de opinião e convidámos, e estamos a convidar outros em termos gerais para quê? Não temos dúvidas que é na juventude, numa idade ainda muito precoce, que temos que começar a interiorizar esta situação, que é uma verdadeira preocupação. Não é mais uma coisa para nós ficarmos com equipamento bonito, para aparecermos, para corrermos. Não, trata-se da nossa saúde. Trata-se de um binómio fundamental, que é o desporto, é a prevenção de muitas doenças. E o desporto faz economizar qualquer país do mundo muito dinheirinho. E Portugal tem pago uma fatura muito grande, porque existem muitas pessoas que, olha, começa logo pela obesidade, começa logo pelos cardiovasculares, portanto, pelas doenças que daí advêm, começa logo por, isto é um chavão antigo, que é corpo são e mente são, fazer este equilíbrio entre, hoje o computador leva-nos muito tempo e nós precisamos de equilibrar um pouco esta atividade entre a parte só intelectual e a parte, portanto, só nos libertar alguns minutos, horas serão semanais. Deixe-me dizer que começamos aqui no dia 23 e terminamos no dia 30. Todos os anos temos feito um encerramento. Aliás, fazemos isto para quê? Para chamar a atenção, para que as pessoas percebam que, embora existam atividades próximas da sua casa, próximos do clube, que nós nem conseguimos contabilizar, porque os clubes fazem uma atividade permanente. Vão ao bairro, vão à rua, vão à família, vão à pessoa. E nós até nem conseguimos contabilizar isso. Mas temos de ter cuidado até fazer um encerramento. E o encerramento, este ano vai ser, já foi em Lolé, já foi em Quarteira, nomeadamente. Fizemos em Portimão, fizemos em Tavira. O que é que isto serve? Serve também como mais uma chamada de atenção, em que estamos previstos ter mais de 1000 pessoas, todas a praticar desporto ao mesmo tempo, e mais de 30 modalidades. Vai ser no recinto onde normalmente se faz o Festival do Marisco este ano. Portanto, vão ser 8 dias a fundo. Temos o Algarve todo desde o interior. Olha, vou-lhe dizer aqui mais duas coisas importantes. Nos lados, nas Santa Casas de Misericórdias, nas IPSS, melhor dizendo, também é preciso aumentar a atividade física, dar mais, não é só passar o filme, não é só ler o jornal, não é só ter a canção lá, é também que eles se mexam. E nós vamos oferecer, como já fizemos no ano passado, kits de material a essas instituições. E vamos também oferecer, como já fizemos no ano passado, fundamentalmente, há um estudo feito pela Federação Portuguesa de Ciclismo, connosco, o IPDJ, que diz que em Portugal 78 a 80% dos meninos que frequentam o primeiro ciclo da antiga escola primária não sabem andar de bicicleta. Ora, era aí que eu queria perguntar, como vê o papel das escolas junto dos alunos relativamente à atividade física? Bem, eu sou professor e felizmente ou infelizmente, eu digo felizmente, nos meus 30 e poucos anos de funcionário público, ou portanto comecei a minha carreira como professor, só dei 4 anos de aulas. Mas há uma coisa que eu tenho noção, apesar de eu dizer que me sinto aqui como se não estivesse a trabalhar, eu sinto que estou no Instituto como uma missão e como tal até ainda me pagam para fazer aquilo que eu gosto. E que a minha sala de aulas agora vai desde Sagres até ao nosso Algarve, mas há uma coisa que eu não tenho dúvidas. A missão que também é do professor é muito grande. E
já disse isto em todos os fóruns, em todos os sítios, não inventemos mais nada. É nas escolas que tudo começa. Tudo. Porque um país tem que ter escolas, porque as escolas são exatamente futuro. E é aí que se lança a semente para aquilo que nós queremos. Mas acredita que o facto de algumas escolas, eu não sei bem, portanto, mesmo a falar de cor, o facto da educação física ser obrigatória ou contar para a nota final, acha que isso deveria ser assim ou deveria ser... Vamos fazer tudo de educação física? Nos meus 2 física? anos anteriores a ter vindo para o Instituto, eu dei aulas de educação física. Okay. Com um projeto muito aliciante, em que o Conselho Diretivo da Escola onde sou efetivo, em Olhão, um acordo. Fizemos um desafio, que era, eu com mais 2 professores, cobrirmos aquele agrupamento de escolas em educação física no primeiro ciclo. Um projeto estratégico muito interessante. E em vez de uma vez por semana, 2. Sabe qual foi a maior medalha que eu recebi e que os meus colegas estavam comigo? É que os colegas do ciclo seguinte, do segundo e terceiro ciclo, diziam-me assim, Custódio, tu nem sabes a diferença de postura, de atitude e de motivação e de conhecimento que estes meninos que vêm de vocês, para nós. Os outros que nunca tiveram, ou que têm uma educação física muito fugaz, muito pontualmente, chamamos-lhe assim. Porque hoje, sejamos claros, os pais e as famílias ainda nem todos estão sensibilizados. Eu digo nem todos. Então fazem muito para as disciplinas nucleares. Literatura portuguesa, ciências, pronto, isso é que é importante. E esquecem-se que há meninos que nem sabem onde é que tem a mão esquerda e que a educação física é saber onde é que está a mão. É a lateralidade, que é uma coisa tão simples. Colocar-se espacialmente dentro de um espaço. Eu, quando fazia e fiz, e não tenho problema, gente, eu reuni com os pais e disse, meus amigos, a nota da expressão física-motora ou da educação física vai contar. Ficou tudo assim. Pois, que eles vão ter que saber manusear um arco, uma bola, hoje chamamos assim os aparelhos simples. Sim. E até isto era uma confusão, uma coisa muito complicada. Eu só sei que essa tal medalha que nos foi dita pelos colegas é muito reconfortante. E eu ainda acredito, desculpa lá, ainda acredito no Pai Natal, que é nós dizermos que fazer as coisas com paixão e amor resultam. E eu acho que esta semente, que foi lançada, neste caso, no agrupamento João da Rosa, em Olhão, de onde eu sou professor efetivo, eu costumo dizer que estou sempre aqui de passagem, é aí que tudo começa. E os professores têm esse papel. Eu não tenho dúvidas que aqueles pais, eu tinha 10 turmas, estou a falar de 200 pais, ou mais, pois. se multiplicamos por 2, 400, isto para dizer o quê? Eles ficaram, pelo menos, aquele ano comigo, com os meus colegas, portanto, com a escola, com o senhor diretor da escola, a perceber que realmente aquela disciplina conta. Mas conta não é tanto só para a nota, conta para a formação dos seus filhos. Para a formação. Porque as pessoas veem uma bola de basquete, veem uma bola de handball, veem uma bola de voleibol, é tudo para dar pontapés. Porque isto é o país da futebolês e eles achamos que é tudo para o futebol, quando não é. E o facto é que, se nós percebermos que este tipo de... Olha, vou-lhe dizer uma coisa tão simples. Isto eu gosto de brincar. Eu tenho uma formação extra, que fui treinador de atletismo muitos anos, da qual não me esqueço que aprendi muito, e tenho muito orgulho em dizer que o Paulo Murta, que é o atual treinador da Ana Cabecinha, era o meu atleta, e que há ali algo que ficou, e temos isso em comum. E eu digo só, quando eu fazia as aulas e dizia, olha, nós precisamos de aprender a correr. Aprender a correr, sim. Porque o que vocês fazem é fugir. Não há diferença entre o andar, marchar e correr. A respiração, claro. A postura, a corrida de precisão, porque as pessoas acham que é tudo logo para dar. Não, é como na vida. Isto é uma caminhada que a gente tem que ir distribuindo. Portanto, são estas pequenas coisas que nos educam, que são pequenos contributos. E eu acho que o papel das expressões, neste caso, até nem estou só a falar agora de educação física, qualquer área de expressão, tem que ter um papel fundamental no ensino. E logo desde pequeno. Dou-lhe uma notícia, se quiser. Dia 10 de dezembro, nós costumamos fazer na primeira semana, este ano vai ser na segunda, de cada mês de dezembro de cada ano, fazemos as jornadas técnicas associativas aqui. Convidamos um homem que é, a nível do país, e que já está confirmadíssimo, posso anunciar aqui, se chama Carlos Neto, é o professor Carlos Neto, é um estratega, é um senhor já com 60 e tal anos ou mais, e que é um respeitadíssimo pelas universidades todas. E ele diz, as escolas não podem ser prisões para os alunos.
as escolas, existem prisões que têm mais tempo livre para os reclusos. Sim. Para os reclusos fazerem aquilo que querem, ou fazerem aquilo que querem, não é bem assim, não podem assaltar, mas poderem ter algum tempo livre para poder fazer uma atividade física, ou para ler, para apanhar sol, Sim. do que os nossos meninos, que segundo ele, isto é recente, a última entrevista dele, têm mais de 50 horas de permanência no estabelecimento escolar. Por semana é muito, se nós pensarmos que os funcionários, em média, têm 35, que é o horário. Sim, o horário. Então os alunos têm mais 15 horas. Então, eles entram de manhã é quase um massacre. e saem a altas horas. E se não tiverem atividades extracurriculares? Portanto, está a ver, esta Semana Europeia do Desporto não é uma lança em África, não vai resolver tudo, mas é um contributo. Okay. É um contributo. E o facto de termos estas parcerias todas e de fazermos estas atividades nas escolas, aqui concretamente sobre as escolas, são altos parceiros que têm que ser respeitadíssimos. E digo mais, posso dizer com conhecimento de causa, porque ainda hoje de manhã estamos a ter uma adesão fortíssima, desde Barlavento a Sotavento, e como eu gosto de brincar também, a Lola Evento, temos o Algarve praticamente todo já representado, com os professores a perceberem que é importante também darem um sinal, e vou dizer, está a ser fácil, não é complicado sensibilizar. Agora, depois temos estas estatísticas, sim, exatamente, depois temos estas estatísticas que nos preocupam, e é isso que temos que dar a volta. Voltamos a dar aqui um bocadinho atrás, em 1988, que foi quando o Custódio Moreira entrou no IPDJ, que na altura era o Instituto Português do Desporto e das... Não, como é que era o nome? Olha, eu vou dizer mais. Eu já tenho aqui uma confusão. Eu sei o que é que quer dizer, mas vou dizer mais. Eu entrei exatamente em 88, 1 de setembro de 1988, mas tive... Então está a fazer agora... Mas fiz agora antes, fiz a 1 de setembro, que entrei pela primeira vez. Mas não foi no Instituto, porque não havia Instituto nessa altura, foi uma coisa... Uma junção de dois, não é? Sim, mas isso foi agora, foi rapidamente. Quando eu entrei nessa altura, entrei para o primeiro organismo formado pós 25 de Abril, que veio substituir a antiga Mocidade Portuguesa, que se chamava FAOS, Fundo de Apoio aos Organismos Juvenis, mas que eu entrei em setembro e ele morreu, entre aspas, em 31 de dezembro desse mesmo ano. E no dia 1 de janeiro de 1989 nasceu uma coisa chamada Instituto da Juventude. Um ano depois, mais ou menos. Depois ainda deu origem mais tarde ao Instituto Português da Juventude. E depois, em 2011, um governo, a essa altura, fez o casamento entre o IPJ, não me enganei, e o IDP, Instituto de Desporto de Portugal, e o casamento do IPJ. Este, já agora para os mais desatentos, é um modelo muito comum pela Europa fora. Na França é o Instituto de Sport de la Jeunesse, em Espanha, portanto isto não é propriamente... Não surgiu assim do nada. É um pouco também uniformizar e trabalhar. Há quem veja coisas a favor, há quem veja as coisas contra. Que a juventude fica um bocado ofuscada pelo desporto, que o desporto precisava de estar autonomizado. É assim, eu sou daqueles que acho que há vantagens e também há alguns inconvenientes. Mas pronto, há uma coisa que eu digo. Quem faz as instituições são as pessoas. E por isso o empenho do Custódio Moreira, que teve cá como delegado, na altura que era uma delegação do Instituto da Juventude, é o mesmo, para não dizer que é mais, porque fica assim um bocadinho mal para elogiar, mas que vou dizer, a paixão é muito forte. E isto nem se vê. Os minutos, as horas e os dias já... No total, quanto tempo tem, mais ou menos, já? Tudo somado? Sim, tudo somado. Eu tive na primeira vez 15 anos e já vou com 6 agora, 21. 21. Aliás, eu emocionei-me agora aqui um bocadinho, mas tive que baixar a temperatura. Sim, porque nós fizemos, eu estava cá, este edifício é novo. Eu comecei ainda na Rua dos Móveis Portugueses, em frente ao mercado, onde eram as antigas instalações. E passámos para aqui no dia 25 de maio de 1991. E o Custódio, nessa altura, tinha 29 anos. E disso, eu repeti o ano passado, em 2021, quando fiz 30 anos que esta casa abriu, que eu estava cá. Claro. É pá, aqui me fiz homem, aqui cresci, aqui isto... Já é a cara do Sim, faz parte da minha família. Eu não entrei logo como delegado do Instituto, eu tive cá como técnico.
E foi assim quase como uma surpresa, passados uns anos depois já era convidado. Joguei sempre aberto com as pessoas que cá tiveram, como toda a gente sabe, este governo está do Partido Socialista. Quando eu entrei era um governo do PSD, não me esqueço do Dr. Carlos Martins, que até foi depois secretário de Estado da Saúde e secretário de Estado do Turismo. Conversámos na altura e eu dizia-me: oh, homem, não se preocupe, o político sou eu e você é o técnico. E depois, passado um tempo, lembro-me perfeitamente que ele me telefonou a dar os parabéns e que eu tive o prazer de o ter aqui. Isto quer dizer, fiz aqui uma amizade muito grande com as pessoas. Há pessoas que estiveram aqui comigo desde o início, mas há uma coisa que é fundamental, é tudo de lado. E estamos a fazer, hoje tenho uma equipa renovada. Ontem fiz 6 anos que estava nesta segunda, como eu gosto de brincar, nesta segunda reencarnação, não é? E que voltei a um sítio onde me sinto em casa. E digo-lhe mais, ontem fizemos uma reunião de balanço e não fizemos uma avaliação, tudo certinho, porque não há perfeição. Isso é o que nós andamos à procura. Isso é um sonho que nunca é concretizado. Mas há uma coisa que lhe digo. Brincando com o Hermano José, fizemos um balanço, não assim como era um dia que estava a fazer um balanço, não, fizemos um balanço verdadeiro. E digo, o que nós temos que perceber é o seguinte: se estamos a ser úteis, se estamos a ser realmente aquilo que se pretende de uma instituição, que é dar apoio, ter disponibilidade. E é isso que queremos. Nós queremos aparecer aqui na parte de baixo do cartaz, partindo do princípio que isto é um cartaz, apoio do IPDJ. A iniciativa tem que estar do lado do movimento associativo, tem que estar do lado da sociedade civil. Este foi o pressuposto que eu tive na primeira vez, não mudou, não se alterou. O governo jamais conseguiria chegar, como eu disse há pouco, ao jovem, à malha fina. Mas temos propostas, temos contributos. E até costumo dizer, e não olhem para nós o Instituto como um banco que só é bom se der muito dinheiro. Eu costumo até dizer o seguinte: mais importante para um dirigente associativo do que ter uma carteira cheia de notas, é importante ter uma carteira cheia de contactos. E é isso que nós fizemos. E apoio. Parcerias, partilhar, não se fecharem a capelinhas, e é isso que o Instituto tem feito. Nós damos um exemplo. Olha, a Semana Europeia do Desporto é uma parceria que eu tenho dificuldade em saber quantos parceiros são. São tantos? Mostro-lhe aqui, pus aqui de propósito, o nosso calendário regional de marcha e corrida tem de parceria, estão aqui 52 marchas. Começou, até que data? Até final do mês de junho. Junho de 23, sim. Sim, 25. 25 de junho. 25. Termina em Lolé. E vai a todos os concelhos do Algarve, vai a muitas freguesias e vai a muitas associações, casas de povo e por aí fora. Ora, eu duvido, mas eu não fui o criador do calendário regional de marcha e corrida, porque ele já existia quando eu cá cheguei. Este calendário tem mais de 30 anos, tem 30 e poucos anos. Mas hoje o que nós fizemos foi... Muito mais notório, muito mais conhecido agora. Exatamente. O que é que fizemos foi, inclusivamente vamos a Espanha, a moto. E inclusivamente também fizemos agora as marchas por causas. A maratona está aqui incluída. O cancro, outros tipos de cancros, questões ambientais e, portanto, inclusive também questões económicas. A Feira da Serra, a Feira do Monchique, dos Enchidos e por aí fora. E eu acho que, mais uma vez, não se fechamos, que é, nós tivemos o Dia dos Namorados, para também ter coisas. Tudo é motivo para... Tudo é. E o que é que isto aconteceu? Aconteceu que a grande dificuldade é fazer o puzzle para que isto funcione e que ninguém fique zangado. Porque vamos, para um lado, olha, vamos ao interior do nosso Algarve, a sítios que poucas pessoas tenham a hipótese de ir pelos seus próprios meios. Porque temos aqui gente a participar. Isto é um calendário inclusivo. Temos aqui gente com baixo salário, com baixos recursos financeiros, mas como as câmaras não só organizam as suas marchas no seu concelho, como disponibilizam o transporte. Claro. E esta visão integrada de que nós temos que trabalhar todos para a mesma causa, ou, como eu também gosto de dizer, que é, se estivermos todos no barco a remar para o mesmo lado, de certeza que vamos dar um bom porto. Claro. Se tivermos um remo para o lado, outro remo para o outro, o barco descontrola-se. Por isso, na Europa, eu conheço um bocadinho, não conheço tudo, mas conheço reuniões, contactos. Não conheço que exista, numa região como a nossa, um calendário coordenado com todas praticamente as entidades que iam mexer com o desporto, e em que eu tive um testemunho agora, que fiquei maravilhado, com as pessoas do Brasil e da Itália, que estavam a participar no primeiro dia em Portimão, que este calendário, tal como tudo,
como todo o mundo, que o Covid teve a hibernado, não é? Tivemos. E o senhor, que é pela primeira vez que viu isto, disse: disseram que era consigo, que é o diretor. Sim. Posso dar um abraço? Então, porque parabéns, olha que eu sou brasileiro, estive aqui, estive nos Estados Unidos, estive não sei o quê, gosto de praticar a minha corridinha e vou fazer todas as... Estou a viver no Algarve. Isto é maravilhoso o que vocês fizeram aqui, juntar tantas pessoas por uma causa, que é a causa, primeiro, da saúde, mas nós podemos melhorar, mas também o convívio. Tenho tido pessoas que me dizem assim: senhor Custódio, sou muito obrigado, isto já... Recebi tantas mensagens, então, mas quando é que começa? Quando é que começa? Nós ainda demos uma falsa partida do ano passado, quando pensámos que isto ia. Mas realmente agora arrancámos e parece assim. Tivemos, já agora em Corteiro, que foi a segunda marcha, conhecida pela, está a ver? Marcha da Batata Doce, pelo meu amigo Telmo Pinto, que já sei que esteve aqui também nestas entrevistas, e que 5 estrelas, mais de 1000 pessoas, mais de 1000 pessoas. Ora, é um bom número. Eu não estou a dizer que sempre, mas temos aqui momentos até com mais de 2000. Portanto, estamos a falar ao longo do ano de uns vários dezenas de milhares de participantes neste calendário. Custos disto é a logística. O Instituto, sim, mandou fazer este numa caseira. Mas são custos baixos, mais logística, as t-shirts, o apoio. Exatamente. E depois as autarquias também ajudam. As autarquias, já agora é bom que se perceba, que isto não aparece desenraizado. O Instituto protocolou como as coisas que se chamam Centros Municipais de Marcha e Corrida. Em todos os concelhos do Algarve existe um centro de marcha e corrida. Para quê? Para que a corrida e a marcha não aconteçam só domingo de manhã. Durante a semana, as câmaras disponibilizam técnicos desportivos que estão protocolados com o Instituto, com a Federação Portuguesa de Atletismo e com as entidades locais, em que a pessoa vai durante a semana, à segunda, ou à quinta, ou à sexta, a um determinado sítio, ser orientado por um técnico, depois inscreve-se nos autocarros, ou vem a título pessoal, e vai à marcha. Portanto, está aqui uma fórmula que não tem nada de, chamamos assim, de secreto, não é uma fórmula secreta, é uma fórmula simples. É muita organização. Exatamente. Dá trabalho, mas funciona. Mas funciona. Custódio, temos que aqui avançar, senão fico com metade das perguntas por fazer. Eu queria voltar ao início desta pergunta, relativamente ao seu cargo. Portanto, isto é uma comissão de serviço de 3 anos, não é? Terminará no próximo ano, se não for renovada. Pois, e como é que, portanto, quem é que decide e como é que é feita a recondução no cargo? Só para perceber. Sim, a recondução no cargo. Eu recebi o convite do Sr. Secretário de Estado e depois... O tutela é diretamente do Secretário de Estado. Certo. E depois, oficialmente mecanizado, operacionalizado, o Conselho Diretivo é quem trata diretamente comigo. Okay. Portanto, há o Conselho Diretivo do IPDJ, neste momento chama-se o nosso Presidente ou Diretor-Geral, Vítor Pataco, e que, excelente, vou-lhe dizer, ainda ontem ele fez uma intervenção que eu acho que é bastante motivadora e é nisso que nós precisamos. Nós precisamos ter referências. E pronto. E quando nós vamos para estes cargos, também temos que ter referências localmente, mas nós também temos que ter outras referências. Como é óbvio, nós estamos aqui para 2 coisas essencialmente, até para perceber qual é a missão e como é que isto funciona. Primeiro, as políticas de juventude e de desporto do Governo, nós somos o veículo que operacionalizamos. E temos que ter uma dinâmica local. Cada um na sua região tem coisas que não existem noutras regiões. Hoje tive a oportunidade de lhe apresentar uma das nossas técnicas, que coordena às sextas no IPDJ. Às sextas no IPDJ é o seguinte: todas as sextas-feiras existe uma iniciativa no nosso auditório, na nossa esplanada, na nossa galeria de exposição. Quem é que pode vir cá? Ou seja, são os jovens só das associações? Não, nós acabamos também com esse conceito do fundamentalismo. Aliás, eu não defendo fundamentalismo para nada. Tudo que é fundamentalista. Mas qualquer miúdo, olha, tem lá porque não sei. Tem tido coisas tão boas como estas. Eu faço uma intervenção inicial e numa dessas intervenções estava com uma sala com jovens e dizia assim: mas, já agora lembro, este palco que está aqui, é o palco jovem, como nós chamamos, é vosso. É só nos dirigirem a nós e quando quiserem podem vir aqui e nós vamos combinar, fazemos cartaz, fazemos produção, damos... Só para aquele apoio de pequenos grupos, sei lá, de teatro, apresentação, tudo. E esta Maria, que se chama mesmo Maria, veio ter comigo
no final disse, o Sr. Diretor, aquilo que você estava a dizer era verdade? Não? Como é que chamas? Não é que eu tenho número? Helena, olha, temos aqui a Maria, e a Maria vai, e já fez a apresentação, e vou-lhe dizer, como ela tinha, e agora já deve ter 18 ou 19 anos, 17 nesta altura, quando tive aqui a visita do Sr. Secretário de Estado, em vez de fazermos o que já temos feito outras vezes, com um grande grupo, colocámos a Maria a cantar à frente, aqui com uma música welcome. E ele perguntou-nos e disse assim, epá, há quantos anos? Não, eu comecei aqui no Instituto. Orgulho. Claro. E é isso que nós temos de estar atentos à descoberta dos talentos. Mas, portanto, pode-se fazer tipo um esclarecimento ou um convite a qualquer jovem que queira vir. E não só a exposição que você encontra agora, que está ali na nossa galeria, artes, tudo, desde a cerâmica, tudo. A exposição que está ali de fotografia na nossa galeria, que é uma visão sobre o desporto. O Luís Trindade é um homem que começou a fazer fotografia há 2 anos e tem 47 anos ou 48, portanto não tem... Não é propriamente... Mas o trabalho tinha de tal ordem de qualidade e que nós vimos as fotografias e eu não tenho dúvida até a Helena a trabalhar comigo, uma fotógrafa que em tempos foi fotógrafa lá, agora está mais na produção e na organização e disse, pá, diretor, aquilo tem muita qualidade e vou-lhe dizer, ele teve aqui a sala cheia agora na sexta-feira, foi a última sexta, foi a inauguração daquela exposição, e hoje estou em condições de dizer que poucas pessoas conhecem que existe, mas é um grande espólio. O Museu Nacional do Desporto, que é do IPDJ em Lisboa, vai acolher no princípio do ano 2023 esta exposição. Portanto, nós também, eu gosto sempre de dizer, não gosto de fazer coisas que terminam, gosto de fazer coisas com continuidade. E este também é um palco de rampa de lançamento para depois ir para outros institutos, para outras entidades. E cá está, outra vez. Portanto, não querendo fugir e terminando como estava a dizer, nós somos reconduzidos, ou não, consoante o trabalho e a avaliação da nossa tutela e que depois é operacionalizado também com um concurso. Só na primeira vez. Mas não é da CRESAP? Não. Não é os concursos da CRESAP? É um concurso. É parecido. É um concurso, sim, mas é um concurso com pessoas externas ao Instituto. Depois fazem a avaliação e tudo isso. Pronto, está bem. Depois, nós somos comissões de serviço de 3 anos. 3 anos. De 3 anos. Renováveis, não automaticamente, mas com a apresentação. Mas a cada 3 anos tem que fazer o concurso? Não. Então, já fiz uma segunda e agora, se estou a correr bem, não sei. Pois será apenas reconduzido. Será reconduzido, mas mediante a avaliação de um documento que se chama um relatório do... Não, porque a cada 3 anos era assim, cansativo. Mas há uma coisa que eu... Sim, claro. E há uma coisa que eu gosto sempre de dizer e vou voltar a repetir. Eu trabalho aqui como se hoje, dia 13 de setembro, fosse o meu último dia. Não trago tudo o que tenho lá em casa. Esclarecer aos nossos ouvintes, estamos a gravar hoje, dia 13 de setembro, mas o programa sairá ao ar, sim, daqui uma ou 2 semanas. Sim. Tudo bem, então neste dia que é gravado, eu acompanho sempre da minha malinha e do meu portátil. Porque estou sempre com uma linha pronta e aviada, para se alguém entender que eu não estou a corresponder, eu não tenho veleidades. Há sempre lugar para vir outra pessoa. Não, eu acho que isto é um espírito, o Sérgio Godinho tinha muita razão quando dizia que hoje é o último dia do resto das nossas vidas. Das nossas vidas. Sim, e hoje é o último dia do resto do tempo que me restam aqui no IPDJ. Porque eu gosto muito de chegar ao final do dia, ou começar o dia, olhar para o espelho e sentir-me tranquilo. Com missão cumprida. Com missão cumprida, porque sabe, isto ou se faz nestes lugares, e o jornalismo também é um. Sim. Ou se faz de há paixão. muita coisa. Exatamente. Isto é muito mais do que uma missão, é uma paixão. E nós temos mesmo de estar apaixonados. E quando estamos apaixonados, não custa. Nós somos capazes de fazer coisas que nós próprios dizemos assim um para o outro. Porquê é que eu fiz isto? Porquê é que eu fiz isto? Pois. Mas pronto, Custódio, voltando aqui um pouco aos jovens, é fácil ser jovem atualmente em Portugal? Quais são as expectativas dos jovens que estão aqui? Qual é a sua visão perante eles? A minha visão é muito simples. E algumas coisas são fáceis de perceber. Bom, para já, estou a trabalhar, como nunca, com jovens mais bem preparados de sempre. Estamos a falar comparativamente com há 30 e tal anos atrás. E eu estou a dizer que hoje estou a trabalhar com jovens muito melhor preparados, muito mais formados. Depois, uma das questões que eu sempre defendi e que é muito importante e que me custa às vezes ouvir, ainda quando ainda há um ou outro, mas já não é tanto da parte dos jovens, Precioso.
Pois, eu não soube o que aconteceu. É a questão Falta da de informação. divulgação. A informação a dizer que quase um já espera que lhe fossem levar a carta à casa. Hoje, os jovens, com isto que tenho aqui, que eu meti ao lado, resolvem a maioria das coisas. Tem um inconveniente. Quando eu estive cá na primeira vez, um programa que é a bandeira do Instituto, que é o OTL, que tem sempre, para não dizer centenas, muitas dezenas, mas muitas dezenas mesmo de participação. Esse programa, as inscrições já eram feitas aqui. Vinham aqui fazer numa ficha. Hoje não, hoje vão aqui, fazem assim com o dedo para cima, e fazem. O que afastou um bocadinho também daqui os jovens. Mas nós temos que se adaptar. Claro. Nós temos que se adaptar. Por isso, gosto muito de que as pessoas percebam. Eu nunca entendi que a reverência dos jovens é irresponsabilidade. E agora pergunto eu. A todos os indivíduos da feira irreverentes, agora é os 70 que vão ser irreverentes. Portanto, nós precisamos de perceber uma coisa. Mas em todas as gerações houve os jovens irreverentes que depois marcaram um bom quem está posicionamento. nesta situação tem que ter essa visão. Nós trabalhamos com uma faixa etária que precisa de respostas rápidas. Não precisa de adiar e precisa também ter muita informação disponível. Mas eu posso dizer, e vou-lhe dar um exemplo muito simples. Posso dar vários, mas dou-lhe este que me lembrei agora, para não só falar de desporto. Vou falar de cultura e música em concreto. Nós organizámos, na minha primeira passagem por cá, o concurso de bandas mais jovem, que era decorria em maio, as bandas inscreviam-se, e lembro-me perfeitamente disto. Apareciam muitas bandas, e lembro-me perfeitamente de como é que eram feitos os check-som, e lembro-me perfeitamente de como é que era a qualidade das músicas. E não estou dizendo que não era a qualidade das músicas, era a qualidade do som e tudo. Do som, pois. Hoje, nós lançámos um programa há 3 anos atrás, 4 anos atrás, que é o Música Já. Eu vou-lhe dizer, eu não tenho dúvidas nenhumas e que ninguém me leva a mal o pessoal que andou cá naquela altura, que é a qualidade, a exigência. Aliás, E a preparação. Exatamente. Chegamos aqui, aliás, nós nem falamos em bandas agora. Nós agora falamos em projetos musicais. Porquê? Antigamente vinha um grupo de 5, 6, 3, 4. Mas agora vem um só. Antes era para amor à camisola, juntavam-se. Mas também há muito amor à camisola ainda, assim, é diferente. Agora vem um jovem, muitas das vezes, um jovem sozinho, com a banda toda traz tudo tecnológica. e traz tudo, mas com muita precisão. E atenção, a menor ruído, a menor coisa que não está, parou aí que eu quero ratificar isto aqui. Há uma qualidade, uma exigência muito grande. Também há outra coisa que não existia antes. Há muito mais oportunidade de fazer registro de gravação. Nós antes tínhamos como prémio, quase única e exclusivamente, que era a gravação de um CD. Agora isso também está na lista de prémios, mas o que nós queremos, o que precisamos neste momento e que sentimos, coisas mudam, por exemplo, que era uma coisa que mudou, é dar palco. Vou-lhe dizer mais outra das coisas que parece que são coisinhas pequenas. Ainda ontem avaliámos isto. Eu fui de férias uma semana e eu recebi o convite dessa banda que ganhou em 2019 o nosso concurso, são os Black Teddies. E os Black Teddies disseram, quase no dia de eu falar de férias, que não foi no Algarve, nós fomos convidados para ir abrir o Vilar de Mouros, que nem é propriamente ali por trás de casa. É assim uma coisa, e eu gostava de ter ido. Já tinha pago num sítio bastante longe e não dava, mas estive a acompanhar. Mas sem eu ainda estar a acompanhar, sem eu ainda ter ligado. Teve um feedback de. Não, tive pessoas-me a ligarem e disse-me assim: já viste a SIC? A televisão a SIC está a abrir os telejornais com os Black Teddies e a dizer que é uma banda que ganhou no IPDJ, que é uma banda de Olhão, que é uma banda de Algarvia, que são jovens, não sei quantos. E eu disse: logo tinha que calhar, eu não estava lá. Está a acontecer IPDJ. Isto é uma frase que nós utilizamos aqui muito. Pois está a acontecer IPDJ. E eu tenho gravado e podemos mostrar isso, porque recebi tantos posts e tantos WhatsApp, e ficamos. E eles agradeceram-nos. Está a perceber? Um pequeno gesto. Está bem, e é isso que nós queremos. Portanto, é com isso que trabalhamos e é isso que nós pretendemos agora. Portanto, os jovens, em cada altura, em cada época, e disse bem, ainda há bocado, tentam sempre ser irreverentes, tentam sempre. As dificuldades, eu vejo um pouco assim a juventude. Políticas de juventude não podem ser, nem nunca poderão ser, isoladas. O que é que isto quer dizer? A política de juventude não pode ser vertical, tem que ser na horizontal, transversal. Porquê? Formação, vamos ver que os jovens precisam de formação.
Então, mas as pessoas agora, com 40 anos, também precisam de formação. Com 50. Anda tudo em Bom, a habitação. As pessoas agora, eu casei, já tenho 40 anos e nunca mais consigo ter uma. Mas agora o jovem também precisa. Saúde. O acesso. O problema é o mesmo. Portanto, o financiamento não é específico para os jovens, não é para todos. Eu não gosto muito de tratar os jovens como os coitadinhos que estamos ali e vamos fazer uns programinhas para salvar os coitadinhos dos jovens. Porque... Mas bem ao contrário. Antes pelo contrário. Porque há uma coisa muito importante. E você pode ver, seja como treinadores, seja como jogadores, seja como artistas, e seja como numa profissão, seja como na informática, então aí começam muito jovens, há cada vez mais a aposta nos jovens. E vou-lhe dizer, nas empresas as pessoas olham muito para isso. Eu sei que muitas das vezes, e não tenho problemas de dizê-lo aqui perante as câmaras, muitas das vezes utilizam jovens para a mão de obra barata. Isso estou contra. Isso temos que, como eu digo, denunciar. Não podemos pactuar. Não é por ser jovem. Não é o Instituto sozinho e também não é o IFP. Eu faço parte por inerência. Mas isso é uma problemática só dos jovens, também das mulheres, também das etnias, dos imigrantes. Olha, se entrarmos pela questão feminina, aí, eu sou uma pessoa que não tenho debatido e que não tenho problemas nenhums de dizer que a sociedade é muito machista, o desporto é muito machista e, infelizmente, começamos a ver um mal menor, que foi a questão das cotas, que veio de alguma maneira dar um input, porque senão deu uma aceleração. Eu costumo dizer que as cotas é uma espécie de um acelerador. Acelerou-lhe um bocadinho, porque senão ainda teríamos já há 20 anos atrás ainda as mulheres a aparecerem nas listas das câmaras ou dos clubes, uma jarra de flores, que é, fica bem ter uma senhora, assim, e isso não pode ser. E da mesma maneira que nos jovens, também não podemos pôr um jovem, porque fica bem, então agora vou-me candidatar à junta de freguesia, vou pôr um jovem ou dois que é para... Não. Nós temos que pôr um jovem. Tem qualidade, mas tem qualidade. Eu vou dizer que no Algarve, como no país, existem projetos de associações, mas projetos culturais, projetos ambientais. Hoje, penso só nisto. Eu sei que isto pode dizer ao longo dos tempos, mas hoje cada vez mais se sente isto. Hoje os jovens estão no associativismo, estão na vida por causas. Veja o que aparece na televisão, a menina da Suécia, os meninos que se levantam. Há vários, sim, há vários a liderar e por que não dizê-lo? Porque temos vergonha. Muitas das vezes a serem os verdadeiros líderes de opinion makers, como costumam dizer. E por isso, não há que meter, como eu costumava dizer, e vou dizer aqui também, bom, cresce lá e tem mais umas maminhas e tu queria lá uma barba rija para poderes um dia decidir aqui para a minha empresa. Claro. Isso agora acabou. Acho que esse tempo acabou. E isso é uma vitória. Temos jovens melhor preparados? Sim, mesmo as questões do género, as questões de igualdade, essas coisas vão se esbatendo. E são não questões. E é isso que temos que perceber. Toda esta evolução, que não tivemos que estar reféns de coisas do passado. E mal seria eu que estivesse à frente ou teria enganado no sítio onde é que estava. Mas há uma coisa que é muito importante que se diga. Eu não estou aqui no Instituto para trabalhar para os jovens. Eu estou aqui no Instituto para trabalhar com os jovens. Isto faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Eu não tenho projetos para os jovens. Então mas o que é que estás a fazer no Instituto? Não tenho. Sabe porquê? Porque os jovens têm projetos. Um país com jovens sem ideias ou sem projetos é um país acabado. Mas falando de projetos, o PDJ tem programas de apoio aos projetos. O que é que tem exatamente? Sim, exatamente. E centrou bem a pergunta, que é, os projetos, as ideias estão do lado dos jovens e do associativismo. Os programas, que são os incentivos à implementação desses projetos, estão do nosso lado, que são, e posso dizer, somando a área da juventude e do desporto, são dezenas e dezenas. Nós primeiro trabalhamos com... Alguns mais sonantes. Sim, por exemplo, nós lançámos nos últimos anos exatamente o PRID, que é o Programa para a Requalificação das Infraestruturas Desportivas, em que apoiamos os clubes para requalificar as suas infraestruturas. Tem tido um sucesso enorme. Temos o Plano Nacional de Desporto para Todos, que damos apoio aos clubes para a formação, não para o desporto federado, para a formação. Formação o quê? A formação dos jovens, do atletismo, do handball, do basquetebol, portanto, para as escolinhas. Para as escolinhas do ciclismo, para as escolinhas de vela, de tudo. E é por aí que nós fazemos. Outro grande apoio a projetos, se falarmos, porque acho que é importante dizê-lo, nós também temos na área da juventude muitos, por exemplo, primeiro, nós temos o programa de apoio ao associativismo juvenil,
E este programa de apoio ao associativismo juvenil vai desde a formação que damos aos dirigentes associativos, fazemos formação gratuita, temos um programa que é transversal aos dois lados para dirigentes associativos que se chama o Clube Top. O Clube Top forma gratuitamente assim deste estilo. Você é dirigente de uma associação e precisa de aprender conteúdos na área da fiscalidade. Ou, por exemplo, que já aconteceu, fontes de financiamento, organização do orçamento. Nós temos especialistas que oferecemos, fazemos aquilo que é fundamental, que é ações de formação de vários níveis e mais do que isso, promovemos, por exemplo, programas de voluntariado. Nós temos um programa que vai ser reforçadíssimo para o próximo ano, que já existe há uns anos e que está aí, que toda a gente, até por uma questão dos incêndios, que é o Programa Nacional, portanto, para Jovens Voluntários para a Natureza e Florestas. E as pessoas olham muito para aquilo só para ver se está a haver binóculos, se está a haver incêndio. Também é para isso. Mas tem a ver com a educação ambiental. Conhecer a fauna, a flora. Exatamente. E fazer ações de prevenção junto dos jovens, que é uma maneira importante, uma maneira fácil e importante de conhecer que os nossos jovens estão sensibilizados para dar um pouco de si e fazer troca, porque ganham experiências. Nós temos tido aqui testemunhos escritos de voluntários que tiveram nisto e às vezes porque acontece... São processos de aprendizagem. Exatamente, que essas coisas acontecem no inverno, como a MotoGP em março ou em novembro, com chuva, com frio. Nós fazemos e eles lá estão. Lá estão. Fazemos formação. Este pessoal leva uma pequena formação. É acompanhar, fica com o registro biográfico e mais. Porque é uma coisa que temos que evoluir muito, e quando eu às vezes digo na brincadeira dos Estados Unidos, quando tem que escolher entre pessoas que são formadas, mas que são formadas e tiveram experiência de voluntariado, faz parte do currículo como uma grande upgrade, como um grande é isso mesmo. mais-valia. E é isso que temos que também fazer aqui em Portugal e que nós estamos a fazer, porque a nossa base de dados que foi alargada e que neste momento já nem sei tampouco, mas estamos a falar de mais de 1000 voluntários na nossa base de dados. O que é que isto quer dizer? Replicou-se também nas câmaras, também existe, a própria universidade também tem, há todo um conjunto de apostas e de perceber que esta educação para a cidadania ativa se pode fazer, está a ver, um programa simples e que funcionou. Apoio Maior, este programa funcionou durante o Covid e que nós fizemos com juntas de freguesia, era o Instituto com juntas de freguesia, que colocou dezenas e dezenas de voluntários nas juntas de freguesia para ir levar a casa comida das pessoas que estavam retidas em casa, medicamentos, acompanhar velhotes, mais nunca mais acaba. Isto são programas que eu estaria aqui a falar o dia todo. Todos estes programas é consultar o nosso site, que é o www.ipdj.gov.pt, e pode dizer que está aqui este dinheiro e vão lá fazer. Faz lembrar o pai rico que só dá o dinheiro ao filho e nem se preocupa onde é que está a aprender ou não. Pronto, e nós queremos é fazer essa aprendizagem similar e simultânea. Custódio, temos praticamente 1 minuto assim para uma mensagem final e eu tenho que fazer aquela pergunta que faço a todos, que é a pergunta do $1 milhão, que se pudesse enviar um recado a alguém, a quem enviaria e o que é que diria? Bem, apanhou-me aqui agora, mas eu gosto de ser sempre pela positiva. E o que eu acho que o que temos que fazer todos, e esse recado eu vou contar com uma pequena história pequenina, costumo contar às vezes, que me dá bastante jeito contá-la agora aqui. E que este recado fica dado assim. O Gilberto Gil foi Ministro da Cultura do Brasil e contava ele, numa das suas intervenções, que em termos de perceber o que é que... Mensagem. Bom, estava a haver um grande incêndio na floresta, na Amazónia, que é um problema que nos preocupa a todos. O Rei Leão mandou vir os animais todos para resolver aquilo. Aquilo continuava a arder e ninguém conseguia encontrar. Mobilizaram-se todos os animais da floresta e aquilo nada. E ele no seu palácio andava para um lado e para o outro. Mas como é isto? Não pode ser, isto é património mundial, isto vai arder tudo. E eu olhei pela janela e vi um passarinho pequenino que andava. E é uma pocinha de água, pequenino, pique, no seu biquinho, pegava um bocadinho de água e chegava um pasto que estava ali a arder, pegava e vinha, pique. O que é que eu estou a ver no meu jardim com um incêndio monstruoso destes e o passarinho, chamei-o aqui já rapidamente junto do meio. Eles foram buscar, junto de Sua Majestade, o Rei Todo-Poderoso da Selva, tinha reunido os maiores sábios. Eu escutava, tu achas que isso é no mínimo
falta de respeito para todos nós que andamos aqui a trabalhar. E ele disse, e tu aí a perder tempo com isso? E ele disse, senhor Rei, eu estou a fazer a minha parte, eu estou a dar o meu contributo para resolver o problema. Se cada um de nós der o seu contributo, de certeza que queremos. É isso mesmo, é isso mesmo. É a mensagem final. E esta foi a nossa conversa com o Custódio Moreno, diretor regional do Instituto Português do Desporto e da Juventude do Algarve. Muito obrigada. Eu é que agradeço, é um prazer enorme. E para vocês que nos acompanham semanalmente, obrigada. E não se esqueçam de deixar o vosso like nas nossas páginas e redes sociais. Até para a semana. Aqui e ali, encontros, reencontros e partilhas de histórias que cruzam caminhos com Natália Dias, na Horizonte Algarve.